Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. Ontem nós já falamos aqui desse... Será que a gente pode falar que é tsunami? Aliás, falar em tsunami e marolinha no Brasil, eu acho que é melhor a gente ser mais meio termo. Mas está tendo uma grande tempestade no partido do presidente, né? E ontem, a partir de ontem à noite, depois que nós falamos aqui no programa, saiu mais coisa, saiu um áudio do presidente dando uma, aqui no Maranhão a gente chama de miguelada, né? Dando uma miguelada num deputado lá para ele passar para o lado deles para trocar a liderança do partido, que é aquele deputado goiano, delegado Valdir, que outro dia disseram que ele estava armado dentro do Congresso. Aí ele disse que não estava armado, era apenas o coldre. O senhor se lembra disso? A senhora se lembra? O cara estava com o coldre. Coldre é aquele negócio que guarda a arma, né? Diz que não, ele não estava armado no plenário, estava apenas com o coldre. Eu acho que vamos deixar isso quieto. Então, estão querendo tirar este deputado, um que fica brabo de vez em quando. E parece que Bolsonaro já detonou com a deputada mais combativa, que era a líder do governo lá, a Joyce Hasselmann, que Natanael gosta muito dela. Ou seja, a crise no partido está enorme. O presidente queria tirar o tal do delegado Valdir para colocar quem? Quem? O filho dele, lógico. O menino até deu uma entrevista. Menino, ele chama de menino, a gente chama também. Deu uma entrevista lá como líder do partido. Aí, pelo amor de Deus, gente, será que é por conta daqueles tantos trilhões que são distribuídos para os partidos? Não, não deve ser isso. Eles estão pensando no bem comum, é uma atitude republicana, é a democracia. Ou não? Enfim, o Brasil já viveu coisas dessa forma, não é a primeira nem a última vez. E hoje nós recebemos aqui um historiador, que além de historiador é publicitário e roteirista, o cara é bom do traço também, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é pesquisador, e é com muito orgulho que eu recebo hoje meu amigo Irami Araújo. Irami, seja muito bem-vindo aos Analistas. Muito obrigado, boa noite. Estava falando aí do delegado Valdir, que não estava armado. Parece que essa coisa de andar armado naquela área ali então, virou, né, brincadeira. O Janot, né, dia desse, quando tinha entrado, hein? É complicado. E aí, Natanael, também está armado? Tive dando entrevista hoje no programa de esporte, lá, eleição no moto, muito bem. Esse período é corrida, é rádio, é tudo, mas com relação ao andar armado, Geraldo, sabe, eu acho que a sociedade tem que caminhar para um outro lado. Para outras armas, né? Que tal a educação, pois né? O conhecimento. O livro, né? E deixar a arma para quem é preparado para trabalhar de fato, que são policiais, militares, soldados. Já dei a minha ideia aqui, eu acho que o presidente, como é militar, devia reforçar o exército, reforçar as fronteiras, não deixar entrar fuzil, arma contrabandeado, né? E quando pegar da mão de bandido, né, que ela fique nos quartais e não seja, né, desviado para a milícia. Milícia lá que tem umas relações escusas ali com parte da família, né? Para ser bem, né, técnico, né, Geraldo? Como o Coronel Monteiro disse ontem, né? E assim, a arma não vai salvar a vida de ninguém, né? Acho que... Já imaginou assim, uma dona de casa ter que aprender a atirar para se proteger? É tirar a responsabilidade do Estado, que é de dar segurança, e transferir para o cidadão comum sem nenhum preparo. Então, isso é balela, é um discurso ali, gente, totalmente errado. Eu sou contra, Geraldo, né? Pois é. Enfim, a gente tem que buscar caminhos para educação, esporte, lazer, entretenimento, né? Dar condições aos jovens de escolher um outro caminho. Agora, estimular se confronta essa violência, né, Geraldo? A gente vai virar o faroeste aí.
De 2 séculos atrás. Acho que é isso que fala, que, né, essa herança da segunda emenda americana, né? E então? Que todo mundo quer copiar, trazer para cá, acho que não tem futuro, não. Pois é. Vamos trazer professor Irami Araújo agora aqui. Irami, acho que do mulato a gente fala daqui a pouco. Vamos terminar o bloco aqui falando dessa questão do Brasil. Você como historiador, é um período rico para as gerações futuras, né? É a hora dos historiadores se mobilizar para... É um período rico e, nesse momento, para nós que estamos no meio desse furacão, assustador. O Nathanael falou ainda há pouco sobre armas para quem está preparado e tudo mais. Eu acho que eu li ontem que um policial chegou no posto de gasolina atirando nas pessoas. Morreram 2 pessoas, exatamente. Bateram num outro jogo, 3 trabalhadores vindos do interior. Exatamente. Então eles chegam, atiram primeiro, perguntam depois. Então, ou seja, também não estão preparados. Então a educação para eles também, antes de qualquer coisa. Antes de pegar na arma, tem para a segurança deles próprios, né? Exatamente. É um período realmente assustador sob vários aspectos. Né? Sob o aspecto da segurança, que é um discurso que foi espalhado de uma forma tão ampla e com um entendimento não muito claro sobre o que isso significa. Aí, e cultura, educação e todos os outros aspectos que são muito importantes para a população. Isso eu até me lembrei de um trabalho seu, Irami, Nathanael deve conhecer também, por falar em violência e história, que é o trabalho da Balaiada que você fez, que recupera um período de violência no Maranhão também. Um período de violência no início do século XIX, né, em que justamente a camada mais baixa da população resolveu se levantar contra os abusos dos poderes, dos poderosos. Tem muita gente achando que está na hora de a gente se levantar também. De aparecer um próximo Raimundo, né? Não era Raimundo o nome do vaqueiro? Raimundo Gomes, isso. Tem gente que... Nego Cosme era outro, né? Era outra figura. Como é que você trata esse tema lá? Porque existe uma polêmica entre os historiadores. Tem gente que coloca, Nathanael, o Nego Cosme como o grande herói da balaiada. E outros dizem que não. Dizem que Nego Cosme se aproveitou de uma situação e ele pegou uma fazenda lá. Qual que é a sua interpretação, Irami? Muito antes de eclodir a balaiada, o Negro Cosme já atacava as fazendas, já resgatava negros escravizados, né? Já constituía quilombos, ou seja, ele estava atento ao que acontecia. Então, quando a balaiada de fato estourou... Só se juntaram? Sim. Ele, na verdade, se juntou já praticamente ao final da balaiada, mas ele estava atento a tudo que acontecia, ele sabia, ele escrevia para os revoltosos, porque ele era letrado, né? Um negro que era letrado, inclusive, instituiu uma escola lá no seu quilombo. Exato. Então, ele estava e atacava as fazendas, tanto é que o Raimundo Gomes, que quando proclamou a balaiada, não falava em abolição da escravidão, né? Mas ele procurou o Negro Cosme para se integrar, porque ele sabia também das ações do negro, quando libertava, quando resgatava escravos das fazendas. O Raimundo Gomes não era escravo, né? Ele era um vaqueiro, né? Vaqueiro, exatamente. Mas era mulato. Sim, ele era mulato também. Mas era um homem livre, né? Era um homem livre, ele trabalhava para um padre, né? Que era também político em Bacabal, né? Então, assim, essa coisa toda acontecia ao mesmo tempo, não há essa de aproveitador. Se houver algo de aproveitador, pelo contrário, quer dizer, o Negro Cosme foi procurado para reforçar a movimentação que já estava em declínio. Né? Então, assim, você tem um movimento de uma grande massa da população se levantando contra as leis injustas, né? Contra o quinto dos infernos. O quinto dos infernos era uma das injustiças, né? Vindo lá da Inconfidência Mineira, né? Tinha o que chamava o pega, né? Imagina, você está lá na sua roça e chega uma tropa de soldados e leva para
brigar numa guerra no outro lugar Tá do país, confiscado. Tá confiscado. Que isso? Então, Muitas vezes deixando as pessoas sem ter o que comer, né? esse foi um período, inclusive, que às vezes a milícia, né, como eram chamados os soldados, chegavam no povoado e não tinha mais homens. Porque eles sabiam que estava vindo já a tropa para capturar homens aptos a lutar e se embrenhavam no matagal. Lógico. Fugiam. Então só encontravam as mulheres e crianças. Então isso se tornou comum. As pessoas fugiram do pega. Além do que tinha a parte de esconder a comida também, né? E Caxias ali como epicentro dessa coisa, como é que funcionou na prática ali, né? Caxias era mão do Estado. Caxias foi um soldado, né? Caxias já tinha construído toda uma carreira militar em outros estados, então ele era um homem, um estrategista, né? Uma pessoa muito bem posicionada no exército e na política, tanto é que ele veio para cá trazendo dinheiro, armas e fechando em suas mãos o poder político. Ele se tornou o presidente da província. Então o poder político e militar estava nas mãos dele. Então ele era a mão do Estado, a mão pesada do Estado, diga-se de passagem. Inclusive tem uma das cartas que ele manda para o imperador, que na época era a regência, né? Para a regência, que o grande alvo dele era o Cosme, na verdade. Porque ele sabia que esse negro, ele tinha um poder de arregimentação muito grande. Então, o Cosme ele teria que ser punido exemplarmente, né? O Cosme não poderia ser simplesmente castigado, tinha que ser morto. Então, o Caxias tinha plena consciência do poder e da influência do Cosme na região. Mas no final das contas nem foi pego, né? O Cosme foi pego? Aconteceu que quando o Caxias chegou, ele como tinha o poder do Estado, ele disse, olha, eu dou anistia aos revoltosos. Menos. Contanto que me ajudem a capturar o Raimundo Gomes e o Cosme. Então, assim, vários comandantes se entregaram, receberam anistia e se empenharam em capturar o Cosme. O Cosme ele foi encurralado em um lugar que eu acho uma grande ironia, chamado Calabouço. Né? Aonde fica essa região, irmã? Naquela região de Chapadinha, Vargem Grande, por ali. Ele foi encurralado e capturado. Vivo. Ele foi julgado em Itapecuru. Foi preso em Itapecuru e ele próprio fez a defesa dele. Né? Tem a Mundinha Araújo publicou um livro sobre a balaiada, né? A correspondência dos balaios entre eles e do Caxias para a regência e tudo mais. Então, o Cosme ele fez a própria defesa dele, escrita e tudo. Mas, obviamente, ele já estava condenado. Lógico. Já estava fazer condenado. Revolta hoje em dia já é duro, imagina naquela época. Vamos fazer nossa paradinha, Natanael. Só para tirar, até discutir um pouco essa chegada de Caxias, né? Vários exemplos no Brasil que essa força militar, quando vinha, né, vinha outorgado de todo o poder. Sim, todo Teve o poder. o caso de Canudos, que as duas primeiras ali, quando os caras vieram com essa força ali, sucumbiram ali e saíram derrotados. Né? Porque no Maranhão ali, a balaiada ali não conseguiu resistir com esse poderio. Mas resistiu. Os balaios, eles capturaram a cidade de Caxias por 3 vezes. Várias tropas que foram enviadas daqui, de São Luís, para capturar os balaios, foi dizimada e muitos soldados, inclusive, passaram para o lado dos balaios. Aliás, é semelhante a Canudos, no caso, então, né? Que também houve na Exatamente. terceira tentativa que... Muitos. Então, só quando Caxias chegou com poder... Como eu falei antes, Caxias ele era um estrategista experimentado, vinha com dinheiro, né, com armas, ele reforçou o exército. E quando ele chegou, ele dividiu as tropas em 3 frentes. Ou seja, ele procurou capilarizar a luta, né?
E além disso, ainda aliciou outros balaios. Então ele de fato era não tinha como resistir, era muita tecnologia, exatamente. Né? A gente faz essa paradinha e volta já. Analistas, hoje recebemos o Irami Araújo, que é pesquisador, historiador, roteirista, tem um trabalho que eu vou chamar de diferente, Irami, porque você trabalha muito a questão do quadrinho. A gente já, no primeiro bloco, eu relembrei o seu trabalho da balaiada, e agora eu vou mostrar aqui para os amigos, tá lançando aqui o Mulato. Aí você sai da política, lá da revolta da balaiada, né? E vem para a literatura, trazendo este romance que já virou histórico na literatura maranhense, que é o trabalho do Aloísio Azevedo, que inclusive é o homenageado deste ano da Feira do Livro, da 13ª Feira do Livro, né? E esse trabalho aqui, Irami, que você entra como roteirista e com o traço do Ronilson. Ronilson Freire, exatamente. Vai ser lançado no domingo, né? Será lançado no domingo, às 19 horas, lá na Casa do Escritor, na Feira do Livro. Enfim, é um trabalho que a gente falava de política e o Mulato... É muito político, né? Incrivelmente político. Ao invés de ser um soldado, é um padre que exerce a política, né? Gravemente no Mulato. Mas naquele momento, o Aloísio e outras figuras da cidade, como o João Afonso Nascimento, que fez a flecha, por exemplo, eles disparavam a sua, eu vou chamar de metralhadora giratória, de uma forma... Mas esse que é o nome da flecha mesmo. Exatamente. Eles disparavam as suas flechadas para todos os cantos, contra o clero, contra o Estado, contra o comércio. Então, o Aloísio... com o Mulato, ele é muito incisivo contra a sociedade daquele momento, é muito incisivo contra o clero, né, contra a igreja. Né? Bom, que naquele momento era muito poderoso, né? O clero era uma... Ainda é, né? Sim. Logicamente, mas era uma força muito intensa, né? Sim. Tanto é que o desfecho... não vou falar do desfecho. Pode crer. Naquele momento também você tinha a ascensão do positivismo. Isso. Então você tinha uma outra força tentando... O livre pensamento, o Nietzsche já estava chegando por aqui, né? O personagem era maçom, né? Então ele é livre pensador e tudo. Então você tem aí a política sendo exercida na literatura de uma forma incisiva também. O Aloísio, logo depois do Mulato, há uma história que diz que o Mulato foi o ponto culminante que fez com que o Aloísio deixasse São Luís, né? O Arthur já tinha deixado, já estava estabelecido, que é o irmão de Aloísio Azevedo, outro escritor maranhense, estava estabelecido no Rio de Janeiro, e o Aloísio foi muito criticado de forma negativa por conta desse romance, né, Irami? E por conta da Flecha também, né, que é o jornal que eles lançaram ali pelo final do século XIX, aonde eles defendiam ideias progressistas, né? Progressistas, tudo. Para começar, o Aloísio, ele já tinha ido ao Rio de Janeiro. Isso, né? E voltado, né? Tudo. E resolveu lançar esse romance. A sociedade, é claro, não gostou daquele espelho. De se ver retratada. De se ver retratada daquela forma. Então, obviamente que reagiu fortemente contra ele. Há artigos, assim, incrivelmente virulentos contra principalmente no jornal Civilização, contra o Aloísio, contra o romance dele. Mas é interessante, quer dizer, isso aí de repente passa a ideia de que ele foi, que o romance não teve sucesso. Ele vendeu toda a tiragem, vendeu tudo. Mas algumas portas se fecham, né, Irami? Sim, mas de fato ele queria ir para o Rio de Janeiro. Ele queria. Ele queria ir para o Rio de Janeiro, então... Que era a capital da província, a capital da província, a cultura toda. Então você tinha na metrópole, né? Lá, então ele queria ir. E a venda do romance possibilitou que ele voltasse para o Rio de Janeiro. Certo. E veja, ele lançou o Mulato, a primeira edição, em 1881. 81. E em 89, a segunda edição foi lançada pela editora Garnier, lá no Rio de Janeiro.
Que é essa versão que a gente costuma Que é a versão que ler, nós conhecemos hoje. que é a que nós É a conhecemos. que nós conhecemos hoje, porque, segundo um biógrafo dele, o Jean-Yves Merian, a primeira edição era muito mais, digamos assim, política e era também, eu vou usar o termo panfletário, né, nesse sentido. Ele era mais incisivo contra a sociedade, mais incisivo contra a igreja e tal. Então ele acabou aliviando um pouco mais nessa segunda versão, que é a que nós conhecemos hoje, lançada em 89, e que ainda é muito forte. Né? Ainda é muito forte. Então, ontem eu conversava na Feira do Livro com uma amiga, e ela disse: eu li o Mulato e eu não me conformei com aquela história. Mas afinal não é possível aquilo. Pois é. Inclusive um colega seu, o historiador, o Euges, ele coloca o Aloísio como o primeiro escritor profissional brasileiro. Isso é palavras dele, né? Que o Aloísio ele vivia muito. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, ele ganhava um trocado fazendo, né, os folhetins dos jornais. O que você acha dessa afirmação, Irami? Não, que é o primeiro, eu não sei. Eu acho que ele deve saber muito mais do que eu. Mas sobreviveu de literatura um tempo. O objetivo dele aí para o Rio de Janeiro era viver de literatura. Certo. Na primeira vez que ele foi, ele queria viver de artes plásticas. E ele trabalhou como ilustrador no jornal chamado Mequetrefes. Embora na Flecha ele nunca tenha desenhado, né? Na Flecha, exatamente. Na Flecha, quem desenhava era o João Afonso. Era o João Afonso, que era uma figura genial e que deveria ser mais estudado. Muito maior do que Antônio Lobo, não é, Irami? Sim, eu acho. O João Afonso, acontece que ele também foi muito perseguido em São Luís. E tanto é que vazou para Belém, né? Foi embora para Belém, onde ele é incensado. Né? Ele é muito respeitado. Muito, Belém, né? Há estudos sobre ele. Então, na primeira vez que o Aloísio foi para o Rio, ele trabalhou como ilustrador. Né? Queria viver de pintura, mas acabou voltando para cá. Inclusive foi o período que ele fez a Flecha, junto com o João Afonso. E depois voltou para o Rio, já depois do Mulato, e que foi muito bem recebido lá no Rio. E fez a segunda edição e que, enfim, que pavimentou de fato. E ele era um operário das letras, né? Ele escrevia o tempo inteiro sobre tudo quanto é. Tem história de terror do Aloísio. Né? História de terror, ele escreveu tudo quanto é gênero. É o folhetim, né? Que nem Nelson Rodrigues fez aqueles folhetins, era Susana Flegg e assinava a vida como ela é. Exatamente. O escritor tem que se virar, né, Irami? Tem que se virar, né? Ainda hoje. Irami, mas essa é uma opção sua de trabalhar a história? O seu trabalho é voltado para os quadrinhos? Ou isso aconteceu na sua vida? Na verdade, o que acontece um pouco antes de eu entrar no curso de História, eu estava lendo, percebia que o meu primeiro projeto era fazer o Bequimão. Sim. Fiz o roteiro todo, comecei o desenho começava a ser feito, né? Quem estava fazendo era o Beto Nicásio. E aí chegou a proximidade, eu li uma matéria, uma entrevista com o Magno Cruz, falando sobre o saudoso Magno Cruz, pessoa maravilhosa, nos deixou tão cedo. Exatamente. Então eu vi uma entrevista com o Magno Cruz e pensei, pô, tá aqui. E aí comecei a sofregamente, febrilmente, ler tudo que eu pude na época sobre a Balaiada, né, e lancei a Balaiada. E a partir daí eu iniciei essa ideia de pegar aspectos da história do Maranhão e converter para os quadrinhos, com o objetivo de levar isso para os estudantes. Porque nos livros didáticos, se você busca a Balaiada, tem 2 parágrafos, e acabou. E não diz nada. Bom, você quer saber mais? Vai para a academia, os livros acadêmicos e tudo mais, que é um pouco mais a linguagem, um pouco mais, né, rebuscada e tudo. Eu pensei, quero levar isso para as escolas. Então fiz a Balaiada e já fiz uma segunda edição, e várias escolas usam como paradidático, né? E depois eu fiz a Fundação de São Luís, estava nas proximidades. A Fundação de São Luís, exatamente. 400 anos. Fiz a Fundação de São Luís. Que ele é maior assim, né? Na verdade, eu estou fazendo a segunda edição agora, eu estou reduzindo tudo para esse mesmo formato. Tá. Fiz uma nova capa. E aí pensei, bom, e agora? E aí eu lembrei, o Mulato é uma coisa interessante, eu estava lendo na época, eu vou fazer o Mulato em quadrinhos. Maravilha. Então, assim, a ideia é pegar aspectos da história, da literatura, da cultura maranhense e converter isso para uma linguagem que seja acessível a todo mundo.
né? E esse período da história do Maranhão é absolutamente interessante. Tem muita gente estudando. Tem o trabalho da sua colega historiadora Amanda Silva também, que recupera a questão da tipografia, Sim, da impressão aqui em São Luís, que é uma dissertação que daqui a pouco talvez apareça para enriquecer isso, que é justamente a crise econômica do Maranhão, né, que veio saída. A gente precisa estudar mais o Maranhão, né? Vamos conversar mais no próximo bloco, a gente volta já já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos o publicitário, historiador e roteirista, entre outros trabalhos, poeta, que eu conheço o trabalho de poesia de Irami. Conhece, Natanael? Conheço. Esse aqui, desde os párias que a gente tá lá pelas mesmas publicações. Irami underground. Tá no lugar certo. Irami, a Feira do Livro. Como é que você tá vendo a Feira do Livro? Pelo menos fizeram, né? Eu acho que... Antes Não de pode entrar, Geraldo, eu queria... né, falar do mulato? Até porque, né, o Ronilson é um parceiro... O Ronilson é teu chegado. Amigo aí de... Foi convidado, viu? Não veio porque tá assim de trabalho. Os americanos não estão deixando ele em paz. Ele tá indo pra Comic, né? Meu filho também tá indo pra Comic, era a primeira vez, né? Ele pediu pra ir, né? Eu tô ajudando ele lá pra Comic lá. Eu sei que o trabalho do Ronilson é correria. E a gente sempre conversa muito, né? Como é que foi, Irami, assim, pegar e adaptar, né, para um roteiro de história em quadrinho? Porque, assim, você tem o desenho em si, né, muda a forma de apresentar hoje. Como é que foi? Como é que é o trabalho na prática disso? Uma curiosidade minha, até porque eu também estou tentando enveredar para fazer uma história em quadrinho com o Ronilson já há algum tempo. O que é que vem primeiro, o roteiro ou o desenho? E a gente fica ali muito na linguagem da televisão. No caso do Mulato, primeiro veio um livro, né? Veio uma leitura mais, né? Eu li umas 4 ou 5 vezes o livro para poder... E a partir daí é uma questão de escolhas. O que você vai colocar e que você vai deixar de fora? Porque não cabe tudo, porque né? Não cabe tudo. E até porque você pega, por exemplo, o Aloysio, ele descreve a festa dos remédios, leva 4, 5 páginas descrevendo a festa dos remédios. Então você não vai ocupar 5 páginas, senão todas as outras coisas vão levar mais 5, 10. A primeira versão do roteiro tinha 180 páginas. Eu falei, não dá, eu tenho que enxugar isso aí. Então, a terceira ou quarta versão ficou em 120 páginas. Aí você tem uma ideia do que coisas. Eu tomei a liberdade, já que você fazer um roteiro de uma obra para um outro meio, você toma certas liberdades. Então, eu tomei algumas liberdades também. Por exemplo, eu inseri personagem que não está no romance, mas está na vida do Aloysio, né? Então, por exemplo, o João Afonso Nascimento, eu inseri na história, né? E o próprio Aloysio, ele está no começo da história, mas eu também fiz uma inserção dele no Mulato. São liberdades que eu acho que um roteirista pode tomar. Claro. Quem assiste novelas na TV sabe que uma obra adaptada resulta em um ano de coisa, então muita coisa é inserida. Então é uma questão de escolha, no caso do Mulato. No caso de pesquisa como a Balaiada e a Jurujuba, é uma questão também de você definir que linha vai seguir, porque você lê a Fundação de São Luís, por exemplo, você tem opiniões divergentes em relação a quem fundou, quem veio. Eu vou trazer Lourdinha aqui um dia desse aqui para a gente discutir. O livro dela me foi muito de grande valia nesse trabalho, né? Tava, inclusive, quando eu lancei, estava toda aquela celeuma em torno disso. Se era portuguesa ou francesa. Né? Então, bom, eu tive que ler tudo. É indígena, na verdade, né? Nem de um lado nem o outro. Dos dois lados, e construir uma narrativa que deixe o leitor curioso para buscar mais. Lógico. A ideia é essa. E a literatura maranhense muito rica, né? Tu já pensou fazer uma adaptação de poesia, aí o bicho já pega, né, Irami? O Ijuca Pirama, o negócio ia ficar complicado, né? Já há edições do Ijuca Pirama, uma edição dos anos 60, se não me falha a memória, feita pela... Em quadrinhos? Em quadrinhos. Maravilha! Eles fizeram as 2 obras do Gonçalves Dias. Chimbira, se não me falha a memória também, não. Mas o Ijuca Pirama, com certeza. Bom, aí a interpretação também, né? Eu conheço algumas obras que são poesia que foram convertidas, adaptadas para os quadrinhos, músicas. Aliás, eu estou matutando um projeto de
de escrever histórias em quadrinhos inspiradas em músicas de um grande compositor maranhense, né, João do Vale. João do Vale. É uma das ideias que eu estou desenvolvendo para o próximo ano. Vamos ver se vai dar certo. Sabia que João do Vale exportou suco de camarão para Angola? Segundo nosso querido amigo Lopito, que esteve aqui com a gente, que João do Vale chegou em Angola lá com 2 engradados de cachaça pitu. E não pode entrar cachaça em Angola. Diz que os angolanos chegaram, mas o que é isso? Ele disse, não, isso aqui é suco de camarão. Cira, e a Feira do Livro? Você toda feira você está com o seu trabalho, até porque tem muita coisa para mostrar, muita produção. É muito importante isso, né, Irami? Eu acho que a Feira do Livro, ela precisa de muito mais apoio. Né? Falei isso para Marlon aqui. É um evento que ele é capital para a cultura da cidade, dá grande visibilidade à cidade, mas assim, parece que acontece porque tem que acontecer e não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que ter. As pessoas que estão trabalhando na feira, eu os considero assim, titãs. Muita gente. Estão carregando aquela feira nas costas. Né? Muita gente. Então precisa de mais apoio. De mais apoio, né? Precisa de investimento do poder público. Concordo plenamente. Bom, nós temos uma brincadeirinha aqui, Irami, que ninguém se livra delas. A gente brinca sempre aqui de bloqueia ou compartilha. Vamos lá ver. Bota o primeiro aí, meu garoto, para ver o que o nosso querido Irami fala. Aí, ó, o secretário municipal de cultura, Marlon Butão. Bloqueia ou compartilha? Bom, eu compartilho, né? Apesar de todas as dificuldades, ele está conseguindo, né? Conseguiu fazer a feira. Então, damos um crédito ao querido Marlon Butão. Eu perguntei para ele, mas Marlon, por que as pessoas não dão mais dinheiro para fazer a feira? Ele deu um sorrisinho assim e elogiou as pessoas que deram um pouquinho. Quem é o segundo nome? Tá aí, ó, esse é contemporâneo nosso, deputado federal, que era um investidor da cultura quando era moleque, junto comigo fizemos uns vídeos na UFMA, no Festival de Música. Bloqueia ou compartilha o deputado? Bom, o Márcio Gerri é um deputado combativo, né? Então temos que valorizar, temos que compartilhar essa luta dele, essa combatividade dele na Câmara Federal. Né? Quem será que ganharia um MMA, Márcio Gerri e Boca Aberta, Natanael, o deputado paranaense? Depois a gente pergunta para ele. Mas eu acho que o Márcio Gerri ganha na classe, no debate, né? É aquele Boca Aberta, pelo amor de Deus. E ainda tem o Boca Abertinha, que é o deputado estadual, é o Boca Aberta, deputado federal, e o Boca Abertinha, que é o deputado estadual. O Márcio Gerri é uma figura muito hábil, muito inteligente. Muito, né? Então, perspicaz. Né? Então, é passado na casca do alho da política. Exatamente. Quem é o terceiro? O secretário de Estado da Cultura. Está há pouco tempo lá, Anderson Lindoso. Eu acho que a Secretaria de Cultura do Estado tem um mérito fantástico, que é, por exemplo, continuar mantendo, valorizando a cultura. A Lei de Incentivo à Cultura é um instrumento muito interessante. Eu penso que poderia ser melhor equacionada, os recursos provenientes da lei dos apoios poderiam ser melhor equacionados para, digamos assim, um espectro mais amplo da cultura. Da classe de produtores, por exemplo, né? Então há muita gente aí que não está conseguindo produzir mais, porque, enfim, a gente sabe que cultura é algo que a gente sabe que faz parte, deve fazer parte da cesta básica da humanidade, mas muita gente não entende. Não é só Carnaval, São João e Natal, né? Não é só Carnaval, São João e Natal, exatamente. Tem que fazer os livrinhos da literatura também. Sim, tem vários. Mas uma coisa boa que o Anderson fez, o Galdino começou e o Anderson terminou, que é o plano editorial também. Não sei, você participou e ganhou alguns, né? Não, eu desse plano editorial eu não participei. Mas no passado tu foste contemplado, né? A Flecha foi contemplado no plano editorial do município. Qual foi o ano da Flecha? Foi difícil lembrar. Se eu não me engano, nós ganhamos juntos, você com esse trabalho e eu com outro no município. Sim. Tem mais um aqui para terminar da gente se enforcar.
Tá aí, ó, o filósofo brasileiro, o iluminista da presidência da República, Olavo de Carvalho. Eu considero isso provocação. E aí tu bloqueia ou Sem comentários, sem comentários. não influencia a sua obra? De jeito nenhum. Irami, muito bom. Faz tempo que eu queria que tu viesses aqui aos analistas. Muita sorte. Venda seu peixe aqui. Faça mais um chamamento para os trabalhos seu e de Ronilson lá na Feira do Livro. E venha mais vezes. Basta convidar. Bom, eu espero vocês. Ficarei muito feliz, né, de ter a presença de vocês no lançamento. Vamos bater um papo sobre Aloysio, sobre o trabalho dele, inclusive sobre esse trabalho de converter o romance do Aloysio para a linguagem dos quadrinhos. Então, ficarei muito feliz e honrado com a sua presença no domingo, às 19 horas, na Feira do Livro. Isso aí, Natanael. Vamos lá, Geraldo, agradecer a mim, dar um abraço pro Ronilson aí, né, o grande cartunista, grande parceiro, uma família de desenhistas, o irmão também, né, Sim, o Ron bom. também desenha muito bem também. O quadrinho está se mantendo ali, né, Geraldo? A resistência, acho que Quadrinho é resistência. é importante. Eu sou um aficionado, sou amante do quadrinhos, aí eu fico muito feliz quando vejo essa produção, né, até uma simbiose ali, né, do mais clássico erudito com uma linguagem nova. Eu acho fantástico isso. O Nilson é meu parceiro nesse trabalho, mas assim, eu tenho feito muits trabalhos com um outro grande desenhista, que é o Beto Nicásio. Também, Nosso querido maravilhoso. Beto Nicásio. Inclusive lançou um livro na feira, nessa feira agora, um livro infantil, junto com o filho dele, né? Ele e o filho dele como autores, maravilhoso. O Beto Nicásio é um Com artista certeza, é outro maravilhoso, fantástico, e temos feito parcerias também. Essa história aí já me faz coçar a cabeça. Eu lembro do filhinho, eu lembro quando o Beto casou, não vou falar mais nada. Então, gente, obrigado, Irami, de novo, obrigado, Natanael, Juninho Popó, Jorginho e Eltinho e todos os inhos do nosso coração. Vá lá na Feira do Livro, vá hoje, vá amanhã, vá sábado e vá domingo ver o trabalho do Irami. Grande abraço a todos e amanhã estaremos de volta falando de mais literatura aqui e de mais política. Até lá!